Bem, amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, nessa oportunidade, está retornando aqui ao bairro Rui Sanglar, aqui onde é o local onde já deveria estar pronto, concluído, o posto de saúde da comunidade. Estivemos aqui há uns 3 meses atrás, isso aqui tinha material perdido, jogado fora, mato alto, a gente preocupado com a situação da escola, poderia estar entrando bicho peçonhento para lá. E passado esse prazo, parece que houve alguma manifestação, né, por parte do governo. E o que a gente queria, William, era chegar aqui novamente e ver já a obra já caminhando, pleno vapor. Mas vieram aqui, fizeram a limpeza. Mas, em compensação, foi abandonado, né? Continua abandonado. Você teve alguma informação por parte do governo, por parte da empresa, alguma coisa assim, William? Então, Serginho, você está vendo aí, né? Essa luta nossa aí vai para 3 anos, né? A situação que está aqui no Rui Sanglar. E a gente tem que falar, né, o que está acontecendo. Nós lutamos, batalhamos com a comunidade, conseguimos recurso com o deputado Grau, dinheiro nosso, público, está aqui jogado, ó. Entramos na justiça, ganhamos para poder limpar o terreno, porque estava assim uma terra cheia de mato. Isso aí, esses buracos que estão vendo aí, né? Já foi feito um tempão esses buracos para a empresa que pegou o serviço a primeira vez, só fez buraco, largou aí, vieram limpar. Foi bem, limpou, empurra a terra para o lado. E agora a situação que estava ruim ficou pior, porque o que aconteceu? Tá vendo? Ele derrubou a cerca. E não vem consertar a cerca. Tem um monte de buraco, tá vendo? Se entrar alguma criança aqui dentro e se machucar, e você é responsável, porque ele já sabe do problema. E teve aqui o vice-prefeito, estava aqui comigo, já tem comigo com a associação, né? Deve ter aí uns 2 meses que ele esteve aqui no Rui Sanglar, ali naquele lugar que está ali, e falou assim, ó, daqui a 60 dias vai começar a obra. O Ministério Público, nós temos o Ministério Público na Justiça, já tem também uns 3 anos também nessa luta, e o município respondeu para o Ministério Público, mandou um documento que de 30 a 60 dias começava a obra. Tá aí jogado aí, ó, tudo jogado aí, ó. Não tem condições isso aqui, isso é um absurdo, rapaz. Gente responsável, gente que não tem compromisso com as pessoas, gente mentirosa, que está mentindo, falou comigo ali em cima, vai começar 60 dias, continua a mesma vergonha, buraco e isso aqui jogado. Agora, William, esses buracos que estão aqui, foi a empresa anterior que fez ou quando a gente vê aqui, o mato não permitia que a gente visse, já existem os buracos aí? Esse buraco tem 2 anos aí. A empresa que pegou o serviço, começou a fazer o serviço que não fez nada, e só levou dinheiro porque recebeu para fazer isso aqui, fez esse monte de buraco aí, ó. Tem esse buraco aí, onde seria a galeria, até jogar esse monte de buraco aí. Isso que acontece. Tudo bem, pode dar problema, agora os caras não resolvem nada, rapaz. Não é possível, em 3 anos, os caras não conseguiram um monte de dinheiro para fazer essa obra. O dinheiro que nós conseguimos já não vai para mais nada, porque o tempo que está, o dinheiro perdeu o valor, o município vai ter que arcar com a outra parte para poder acabar a obra, e tá aí jogado esse monte de buraco. É que você não viu o buraco e tinha um monte de mato. Tá aí, ó. O que tem aqui é buraco, água e terra jogada, e os caras com conversa fiada, mentira, que vai acabar a obra. Essa gente é mentirosa. A gente tem que ter vergonha na cara e fazer as coisas direito. Isso aqui é dinheiro público, não é deles, é nosso. Tem que acabar a obra, Serginho. Não dá pra ficar assim. A gente já tá tomando outras providências, entendeu? A gente não vai aceitar. Isso aí é uma safadeza dessa gente. A gente paga essa gente, a gente paga esses caras, paga bem, paga pra fazer isso aqui, pra fazer buraco e pra enrolar a gente com conversa fiada. É conversa fiada, Serginho. É 3 anos, não vão fazer. Acabei de falar, o cara veio aqui, não, vamos 60 dias. Serginho, 60 dias, o que tem aqui? A não ser essa vergonha, isso aqui é uma vergonha pra Friburgo, uma vergonha, é dinheiro nosso. Eu não tô pedindo favor pra ninguém, tô falando de direito. Isso é direito nosso, tem que acabar essa obra. Essa gente tem que ter vergonha na cara e pegar essa obra e fazer essa obra. Isso que tem que fazer isso aqui no Rui Sanglar. Então, gente, o governo municipal esteve aqui e prometeu para a comunidade que em 60 dias haveria uma nova empresa e que as obras já estariam reiniciadas. Então já se passou, pelo que você fala, já se passou os 60 dias. E como que a comunidade está se sentindo, né, com esse desprezo por parte do governo municipal em relação ao Rui Sanglar? 3 anos de uma verba federal para fazer um posto de saúde, e hoje a gente vê aqui um monte de buracos, escombro, de terra, cerca derrubada, só isso, mais nada. Como que a comunidade se sente? A comunidade se sente traída, né, rapaz? Se sente desapontada com a situação, porque não é possível.
Tá ali, além disso, tem ali a creche ali, ó. Tiraram um pedaço da creche, um pedaço para poder fazer a galeria, depois aí retornar com o negócio da creche, um pedaço da creche, tá ali aquela cerca ali e poste jogado aí. Então a comunidade está muito chateada, entendeu? Porque é desgastante, é muito desgastante, entendeu? Você lutar por um direito que você tem direito, você ajudar a arrumar o recurso que nós ajudamos, tem prova disso, e tem que falar a verdade, ajudamos sim. A gente não só cobra não, ajudou. Chegou agora, tá aí, o dinheiro tá parado, obra parada, não se faz nada. E a comunidade está aí, né, chateada, porque chegou uma necessidade de importância. O OBS aqui é necessário. O Rui Sangrar, chega aqui, o pessoal aqui do Bom Jesus, Jardilândia, e vai ajudar muitas pessoas. Então tá aí, ó, 3 anos, estou jogado aí. E se, vamos fazer, vamos resolver. Resolve o quê, Cezinha? Resolve o quê? Um monte de mentira, não resolve nada, só faz coisa que não tem que fazer, que tem que fazer, não faz. A Câmara, me desculpa da Câmara, uma Câmara irresponsável que não cobra nada também. Uma turma de vereador oportunista, entendeu? Tinha que cobrar o prefeito, por que a obra não sai? Tirando 2, 3, porque o restante só quer saber deles, né? Então a situação tá aí. Mas não vou ficar parado, não. Essa obra vai sair. Nós já tomamos a providência, essa obra vai sair. Porque eles vão ter que respeitar a gente. Eu já falei, não é favor, é direito nosso, Cezinho, é direito nosso da cidade. Porque o dinheiro não é só do Rui Sangrar, é da cidade. Dinheiro público, 2,5 milhões. 2 milhões e meio jogado aí. E além disso, né, a empresa que fez a obra tá aí, ó. Levou dinheiro, vai devolver? Devolve nada. Já fez o burlado, já levou o dinheiro, foi embora. Não vou entrar na justiça, como falando comigo, para poder recuperar o dinheiro. Não vai recuperar nada, não vai recuperar nada. O que nós queremos é a obra pronta. Posto de saúde já, pronto. Tem mais conversa fiada. Chega de fiada de mentira. Agora, William, você falou aqui pra gente 3 anos, né, de uma verba para fazer um posto de saúde e nada é feito. Agora, não é possível, é possível acionar a justiça, o Ministério Público, ou o próprio deputado que conseguiu a verba, né, para que essa obra fosse feita. Vai ficar essa novela, e a gente, como digo para você, o nosso programa é como lá no Hospital do Câncer, né? Nós vamos continuar cobrando junto com a associação de moradores, com a comunidade, até que a obra reinicie e que seja entregue para a comunidade. Que essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho. Eu te faço a pergunta, William, já foi comunicado ao Ministério Público, ao governo federal, sei lá, alguém que pudesse fazer alguma coisa para ajudar a comunidade? Então, né, o Ministério Público já foi comunicado, como eu te falei, já tem 2 anos que nós entramos com essa denúncia do Ministério Público Estadual. Esse documento, né, que eu te falei, que foi encaminhado no Ministério Público a resposta do município, que 60 dias começava a obra e não começou nada. E nós estamos entrando com um procedimento, nós estamos com um abaixo-assinado aqui, mais de 4 mil pessoas, né? Nós vamos encaminhar para Brasília, o Ministério da Saúde, porque não tem condições, cara. Porque o tempo está passando e você sabe que a verba tem prazo, daqui a pouco vai perder. Se já não está fazendo com o dinheiro que está lá, imagine se perder a verba federal. Como é que vai fazer isso aqui? Como é que vai fazer? Então nós estamos entrando também com essa denúncia, né, em Brasília, com a questão para o Ministério Público, para saber por que o município não acaba a obra e retorna a obra. Tem que ter um motivo. E qual o motivo que eles não falam qual é o motivo? Há um motivo que a empresa não quis fazer, beleza. Não quis fazer, complicado, né? Então tem que... Como é que você vai contar uma empresa que não tem lastro? Mas coisa da política, né? Então você tem que arrumar outra empresa. 3 anos não consegue arrumar uma empresa, Cezinha? Tá de brincadeira, né? Então a verdade é que o cara tá com má vontade com a comunidade do Rui Sangrar. Tá com má vontade com o dinheiro público nosso. Porque o cara não faz o que tem que fazer. Tem dinheiro, não faz? Não tem dinheiro. Isso pode ser para estar pronto já 3 anos atrás. Então você imagina, 3 anos, o dinheiro já não dá mais. Já não dá mais o recurso. Porque ficou 3 anos parado. Então é preciso que essas pessoas sejam responsáveis, cara. Essas pessoas são pagas pela gente, pô. O pessoal trabalha, luta, corre atrás. E na hora tem um benefício para poder ajudar, não tem. Porque lá os responsáveis não fazem o que tem que fazer. Ninguém está falando que é fácil. E sabe que não é fácil agora. 3 anos, Cezinha, esse monte de buraco aí, isso é brincadeira, né? Isso é falta de responsabilidade do gestor da cidade, das pessoas que fazem aí as licitações que tem que fazer, entendeu? Para poder fazer essa obra aqui. 3 anos é muito tempo, né? Para dar uma desculpa que não conseguiu, que tá vendo o quê? O tempo tá passando. Daqui a pouco, 10 anos para estar isso aqui assim jogado, é isso que vai acontecer? Não vai não. A comunidade não vai baixar a cabeça. Ele não vai baixar a cabeça. A gente vai lutar até o fim. Essa saúde vai sair que a gente vai batalhar para sair.
porque não vai aceitar isso não, porque isso aí, né, é uma falta de respeito com a comunidade, com as pessoas, entendeu? De não fazer o que tem que fazer, largar uma coisa tão útil, tão preciso para Nova Friburgo, né, para a comunidade, para as pessoas de entorno, por falta de responsabilidade da administração pública. Isso que está faltando, desculpa da faqueira, é a administração pública para poder resolver os problemas. Isso aqui não é tão difícil não, não é tão difícil de fazer não. Não quer fazer mesmo porque não tem competência, enfim, alguma coisa aí que o prefeito não quer botar, né, esse aqui, né, para poder resolver o problema. Porque se quisesse, já tinha resolvido há muito tempo, né? Desculpa, é muito tempo, né, para não resolver um problema tão grave e necessário aqui da UBS do Rui Sagrá. Olha, para finalizar aqui o nosso bate-papo, você acha que o governo municipal, o secretário de saúde, estão prevaricando em relação à obra desse posto de saúde aqui, em relação à comunidade do Rui Sangrá? Não tem outra explicação, né? Lógico que tá. Qual a explicação? Tem 3 anos, você não conseguiu o tempo para poder fazer a obra. Então, na verdade, os caras, na minha opinião, da comunidade, os caras não estão nem para o Rui Sangrá. Mas tem que estar. Eu já falei, tem que estar. Isso aqui não é a favor. Eles estão achando que a gente vai abaixar a cabeça e vai aceitar. Não vão aceitar não, Cezinha. Eles vão ter que responder o porquê que não fez a obra e vão ter que terminar essa obra. Ninguém tem que descer com o morro todo. Nós vamos descer o Rui Sangrá. E vamos na prefeitura conversar com o prefeito. Ele vai ter que dizer por que essa obra aqui agora não foi planta e por que agora não contratou o tempo para poder fazer a obra. E isso é dever dele dizer pra gente. Ele é funcionário nosso. Ele, essa câmera que está aí, é funcionário nosso. Então tem que responder por que está sendo jogado. Isso não pode acontecer. E não vai ficar aqui parado não, porque a gente vai lutar, quer fazer. Porque isso aqui, né, é um dever dos responsáveis, é uma necessidade do Rui Sagrá, e as pessoas ficam olhando, falam, William, e aí? Aí tá aí, ó. É difícil, cara, é difícil, entendeu? Então, na verdade, na minha opinião, os caras não estão nem aí. Não estão nem aí para isso aqui. Mas a gente pode ter certeza. Nós vamos batalhar e vamos conseguir. O que eu falei, nós vamos reunir a comunidade e vamos descer. Nós vamos lá no prefeitura conversar com o prefeito. Ele vai ter que dizer por que essa obra não acabou ainda. Ele vai ter que falar pra gente. Se ele for coragem, porque é um gestor, tiver coragem de falar, porque às vezes não tem coragem de falar, porque na hora de vir aqui fazer as gracinhas, vem. Mas na hora de resolver, não resolve. Então nós vamos lá conversar com ele. Não sou eu não, é a comunidade. William, agora assim, finalizando mesmo, e você fazendo suas considerações finais, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Eu ouvi aqui de moradores da comunidade que vocês receberam um documento, eu não sei se foi do secretário de saúde, se foi do prefeito, garantindo que em 60 dias essa obra teria sido reiniciada. É verdade? É verdade. Como eu falei para você, nós estamos lá no Ministério Público há alguns anos nessa luta, entendeu? Com a denúncia que nós fizemos da obra parada. Eu vou te enviar um documento, você vai ver. Foi dito ao Ministério Público, respondi pelo município, está lá. De 30 a 60 dias a obra retorna. Tá um documento, você vai ver o documento que eu vou te passar. Já passou 60 dias, daqui a pouco vai dar 100 dias, vai dar 1000 dias, vai estar isso aqui assim. Não vai ficar não, irmão. Não vai ficar aqui, não vai baixar a cabeça não. A gente está cobrando o que é direito, não estou pedindo favor para ninguém, entendeu? E sabe o que é mais triste, gente? Que nós corremos atrás, ajudamos a arrumar o recurso. Batalhamos, a gente cobra, tem que cobrar. Mas não, vamos se organizar e vamos lá conseguir o recurso. Conseguimos um recurso, tá aí, ó, jogado aí. Tem condições de fazer desse? Se não tivesse dinheiro para fazer, tá sem dinheiro, enfim. Que não era para estar sem, né? Mas nós conseguimos um recurso, tá aí o dinheiro lá jogado, né? E não se fala mais nada, e 60 dias já passou, daqui a pouco vai ser 100 dias. E vou dizer, o município esteve aqui há 2 meses atrás com a gente, ali naquele lugar que está ali. É porque o Josias não está aqui, não o pastor Jorge. Foi dito o seguinte, em 60 dias a obra volta. Nada de voltar. Mas pra gente tudo é difícil, né? Mas nós vamos continuar lutando, Serginho. Não vamos sossegar enquanto a obra não estiver pronta. Nós queremos a nossa OBS pronta. William, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E pode contar também com o apoio nosso, porque a gente vai continuar junto com vocês, cobrando até que essa obra seja finalmente entregue para a comunidade. E, em contrapartida, os microfones estão abertos. Se o prefeito, se o secretário de saúde, se alguém se sentir ofendido com a matéria, quiser se manifestar e dar uma justificativa para a comunidade do Rui Sangrá, porque da demora da construção do posto de saúde aqui da comunidade. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado.
Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Amigos, mais uma vez estamos visitando o nosso parceiro RB Materiais de Construção, que tem um show de ofertas para seus clientes e amigos. E para falar desse show de ofertas, minha amiga Priscila. Priscila, é com você. Mais uma vez nós estamos aqui firmando a nossa parceria com o Cezinha, com o programa dele, apresentando para vocês desse mês esse armário, esse gabinete Siena, que ele vai com espelhinho, pia e armário por apenas R$ 195, gente. E temos aí uma variação de cores que seria no branco e com essa faixinha aqui preto. É um armário que tem um espaço bacana, bem legal para quem está aí montando um apartamento para alugar. É um custo-benefício bem legal. Beleza, temos mais promoções. Estou vendo aqui aquilo ali é um gabinete. Temos também o gabinete de cozinha com 1,20 m. Ele é um armário espaçoso, saindo por apenas R$ 389 para pagamento à vista. Aceita cartão também, Priscila? Nós aceitamos cartões, dividimos em até 6 vezes e aceitamos o Pix também como forma de pagamento. Priscila, temos também promoção de massas? Temos, gente. A nossa massa PVA, 21 quilos de massa, saindo por apenas R$ 28,90. Gente, é um preço imperdível. Priscila, temos também promoção de vasos? Temos. Para você que está reformando seu banheiro, nós temos uma promoção imbatível no mercado, pessoal. O nosso vaso acoplado na cor branco da Lorenzetti, para quem não conhece, é uma marca bastante conceituada no mercado, saindo por apenas R$ 389, gente. Então é um preço assim que você não vai encontrar. Lembrando que esse preço é para pagamento à vista. Preste atenção nessa promoção, Priscila. Fala pra gente. Gente, agora a nossa promoção irresistível na loja são os nossos pisos, todos eles saindo por R$ 19,90 metro quadrado. Você não vai encontrar no mercado um preço tão especial assim. São pisos de classificação A, não tem defeito, não é ponta de estoque, é promoção, gente. Lembrando que é para pagamento à vista. Você não encontra na cidade, eu garanto. Bem, gente, fechando agora esse show de ofertas do RB Materiais de Construção, a Priscila vai passar os contatos da loja. Nosso telefone para contato é o 2521-1849. Esse telefone também funciona como WhatsApp, então você pode estar fazendo ligação pelo WhatsApp ou mandando uma mensagem que nós retornaremos logo para fazer o seu orçamento, para atender o seu pedido. Então corre para RB que a gente entrega aí na sua casa. Vem para cá, gente! Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Bem, meu, mais uma vez nós estamos visitando a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo e vocês se lembram, na semana passada nós
batemos um papo com o vereador Gabriel Zezinho e falávamos da questão do veto do prefeito a um projeto que o povo está chamando de auxílio picanha, né, um auxílio de R$50 por dia para os vereadores, e que a gente se comprometeu a dar ampla publicidade nessa sessão. Para mim, para a gente que é leigo no assunto, ia demorar normalmente, se fosse um trânsito normal, 3 semanas, 5 semanas, mas para nossa surpresa, foi votada hoje. E numa sessão, normalmente, acontece às 18 horas e na surdina foi jogada para as 10 horas da manhã. Eu já deixo aqui a primeira pergunta no ar. Por que, primeiro, colocar de surpresa esse veto do prefeito numa sessão? Segunda, por que puxar uma sessão das 18 horas para as 10 horas da manhã? Chegamos aqui e a sessão já tinha acabado. E infelizmente, o auxílio picanha passou, né? Foram 11 votos a favor desse auxílio e 9 votos contrários. Eu vou começar aqui falando com o nosso amigo Gabriel do Zezinho. Gabriel, primeiro, por que puxar uma sessão num assunto que aparentemente não estava em pauta? Apareceu de repente. Por que puxar uma sessão das 18 horas para as 10 horas da manhã? Um assunto que foi aí, bombou nas redes sociais aí com a população contra. Olá, meu amigo Cezinha, meu amigo vereador Rômulo, todos que estão nos acompanhando. Cezinha pegou a gente de surpresa também, como você bem disse, né? As sessões acontecem sempre à noite, às terças e quintas, a partir das 18 horas. E aí a sessão, na última sessão da semana passada, né, foi aprovado, né, e nós até aprovamos a mudança dessa sessão para terça de manhã, mas nós não sabíamos, porque a pauta só é divulgada 24 horas antes, nós não sabíamos que, né, seria votado hoje essa questão do auxílio alimentação, e a população já está se perguntando por que isso foi votado de manhã, e a gente também quer saber, pois a população prometia que ia participar, mas nesse horário de 10 horas da manhã, numa terça-feira, a população normalmente está trabalhando e não pôde vir aqui participar. Então, como a pauta da sessão só é divulgada no dia anterior, né, a gente só ficou sabendo ontem no final da tarde, já para o início da noite, que seria votado hoje. Então, assim, perde muita população. Eu deixo aqui o meu repúdio a essa mudança, né, porque a população tem que participar. Mas, infelizmente, hoje, mais uma vez, a população não foi ouvida e esse auxílio aí foi aprovado pela terceira vez. E isso é importante frisar que eu votei contra nas 3 vezes. Beleza, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o vereador Rominho. Rominho, é um prazer ter você no nosso programa mais uma vez. Primeiramente, né? Ô Cezinha, boa tarde. Agradecer a você, né, o nobre vereador Gabriel, está ao lado dele aqui, a seu convite de estar participando nesse momento, de trazer maiores esclarecimentos à nossa população, mediante esse triste dia, Cezinha, que eu quero deixar aqui cravado, né? Dia que parte dos vereadores votaram aí a favor da criação desse Vale Alimentação. Por 2 vezes votei contra, né? E hoje mantive meu voto e votei a favor do veto, que era contra a criação aí do Vale Alimentação. Beleza, Rominho. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: vendo aqui os vereadores que votaram a favor do auxílio picanha é o nome que nós estamos vendo aqui nesse auxílio, parece que é todos da base do prefeito, né? Eles votaram 2 vezes a favor e agora mantiveram, quer dizer, atropelando uma decisão do prefeito. Você acredita que abre alguma guerra aí política assim, entre base do governo e o governo? Cezinha, o que eu te digo é o seguinte: cada um vota conforme aí a sua orientação. Nós, estou aqui ao lado do vereador Gabriel do Zezinho, a gente tem um alinhamento de mandato, inclusive a gente segura aqui em nossas mãos, antes mesmo de sair o resultado da votação, né? Já circulava aqui nos corredores da Câmara que eles iriam derrubar o veto do prefeito,
E aí, antes de qualquer resultado da votação, uma vez que a gente tinha aí, mais ou menos, ao ouvir, né, que eles iriam derrubar, a gente protocolou, Cezinha, uma carta de renúncia no RH, não querendo nenhum tipo desse benefício do Vale Alimentação. Então, assim, vale ressaltar que cada um dos vereadores precisa, não somente nessa votação, mas em outras votações também, fazer uma análise em relação, principalmente aí hoje, como eu disse aqui no início da minha fala, um dia triste para a cidade, onde a gente tem várias pautas a serem discutidas. Falei aqui na defesa do meu voto. Hoje a gente que mora aí na área rural, a gente tem aí uma extensão gigante de estradas rurais que precisam, né, de manutenção, e estamos no período correto, período das estiagens, e a gente não vê avanço. Né? Quando a gente questiona, quando a gente pede os secretários, assim que possível a gente vai fazer, e a gente começa a investigar a fundo para poder dar uma resposta ao cidadão que depositou o voto de confiança na gente. Máquinas quebradas, máquinas precisando fazer manutenção, a gente sabe que tem todo um processo, mas todo o recurso que é economizado por essa casa, final do ano, ele é devolvido ao executivo. Então tudo aquilo que a gente economizar aqui, o executivo vai ter recursos para poder fazer aí várias indicações, pleitear em várias situações, inclusive a que eu levantei aqui hoje cedo nessa casa, nessa tribuna. Manutenção das estradas rurais, como outras pautas, como a gente vê aí, carência na parte do trânsito, na parte da saúde, na parte da educação, tudo aquilo que precisa avançar. E a gente, enquanto parlamentar, a gente está aqui buscando dar apoio naquilo que é favorável à população. Beleza. Eu tenho certeza absoluta que quem está nos assistindo está curioso para saber quem foram os vereadores que votaram a favor do auxílio picanha. Então, a gente vai falar aqui, vai dar nome aos bois. A favor do auxílio picanha e, naturalmente, foram contra o veto do prefeito, não é isso? Vamos lá. Dirceu Tadem, Isaac Dermani, Wallace Piran, Carlinhos do Pico, Gaguinho, Bruno Silva, Max Bill, Evandro Miguel, Tia Carla, Cascão do Povo e Jânio de Carvalho. Votaram contra o auxílio os vereadores Gabriel Zezinho, Rômulo Pimentel, Maiara Felício, Cláudio Damião, Cristiano Guenin, Marcos Marins, Maicon Gonçalves, José Carlos Chuado e Joelson do Pote. E a gente queria ter, sinceramente, aqui também um dos vereadores que votaram contra o auxílio. Tem hora que a gente fica complicado, né? Votaram contra o auxílio ou contra o veto, a favor do veto prefeito, né? Mas infelizmente nós chegamos aqui, o pessoal parece que estava tudo com fome. Já pegaram alguma coisa hoje? Já dá para comer picanha hoje? Não, né? Já dá? Porque não tinha mais ninguém aqui. Dos caras que votaram, sumiu todo mundo. Mas ficamos aqui com os dois aqui que dá. Então aí os nomes que vocês tenho certeza que queriam saber, os que votaram a favor do auxílio picanha. Gabriel, e agora? Teve 9 votos contrários, né? Um vereador faltou. Quem foi que faltou? Cláudio Leandro. Não? Cláudio Leandro faltou. Esses vereadores que votaram contrário, o caso seu, o caso do Rômulo e mais 7. Passou o projeto, né? Foi aprovado. Eles precisam fazer alguma manifestação para não receber esse ofício, ou isso cai direto na conta do vereador? Como é que funciona esse negócio? Perfeito, Cezinha. Hoje aqui na minha defesa eu mesmo falei. É muito triste, o Cezinha, quando, né, aí um representante da população não escuta a população, né? Esse voto, né, que eu dei contrário, eu escutei a população o tempo todo e eu não encontrei, Cezinha, uma pessoa sequer da população que conversou comigo e que tenha gostado desse auxílio alimentação. 100% contra. Então a gente que é representante da população, a gente precisa, né, justamente ouvir a população, e por isso eu votei contra 3 vezes.
E aqui, ô Cezinha, muito importante, eu estou aqui junto do vereador Rômulo, que já anunciou aqui no seu programa. Eu quero anunciar aqui também para toda a população de Nova Friburgo que eu já protocolei no dia de hoje, já está até protocolado no gabinete da presidência, dia 30 de junho de 2026, já a minha carta de renúncia a esse vale alimentação. Justamente porque às vezes a população, eu já vi a população comentando na rede social, o vereador votou contra, mas vai receber. Então não é o nosso caso, tanto eu quanto o vereador Rômulo já protocolamos que nós não queremos receber esse novo auxílio do Vale Alimentação. E é importante ressaltar que para o vereador, né, receber esse auxílio, agora ele precisa fazer um ofício, né, ao RH ou ao gabinete da presidência da Câmara solicitando que ele quer receber esse benefício. Então é importante a população também acompanhar, da mesma maneira que acompanhou aqui as votações, que hoje infelizmente não pôde acompanhar por ter pego de surpresa, ter sido pego de surpresa, mas que a população também acompanhe aí, né? Cada vereador fiscalize, porque como eu falo, a população tem que votar, mas também fiscalizar o mandato de cada um para saber qual vereador, né, aí que vai fazer o ofício para receber esse benefício. Beleza, gente. A gente vai encerrar aqui esse nosso bate-papo. E triste em dar essa informação para a nossa população, para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham nas redes sociais, que é triste você saber que, muito embora 11 vereadores saibam que eles também participam de rede social, estão antenados como nós estamos, eles sabem do repúdio da população em relação a esse auxílio picanha, né? E mesmo assim, eu acredito que, desrespeitando os votos de confiança que os eleitores deram neles, eles agiram dessa maneira. A população disse não ao Vale Picanha e eles por 3 vezes disseram sim. Né? Me permite complementar aqui, Cezinha, muito importante a população acompanhar, porque às vezes a gente vê algumas matérias e aparece assim, a Câmara aprovou o benefício. Então, muito importante ressaltar que tanto nas 3 votações, teve nós vereadores, uma parte dos vereadores e eu e o Rômulo aqui, que a gente votou contra e teve uma parte que votou contra. Então, às vezes, a população acha que a Câmara toda aprovou. Então, cabe ressaltar que nas 3 votações, teve uma grande parte uma parte da Câmara, digamos assim, não a maioria, mas uma boa parte da Câmara que votou contrário à criação desse auxílio. Foi, assim, eu vou falar para você, foi assim, alguns, teve exceções, né? E essas exceções, vocês fazem parte dessa exceção. A gente já está encerrando aqui, essas considerações finais. E se me permite também, Cezinha, deixar bem claro também para a população que cada vereador tem o seu direito ao seu voto. Então não é nada pessoal contra qualquer tipo de parlamentar. A minha posição, como foi a do vereador Gabriel, do Zezinho também, foi em favor da população, representando aquelas pessoas que deram aquele voto de confiança e acreditam no nosso trabalho. Então, obrigado, Cezinha, pelo convite, né, mediante essa pauta aí tão polêmica, a gente poder trazer um pouco aí de transparência à nossa população. Obrigado. Eu que agradeço a você, o vereador Gabriel. E a posição do programa em ação é uma posição assim, muito democrática. A gente dá vez e voz a todos aqueles que normalmente querem participar. E eu tenho certeza, isso é uma opinião minha, que esses 11 vereadores jamais vão dar uma entrevista falando por que desse voto que eles deram, porque não faz sentido, é um absurdo total. E gostem ou não gostem, o nosso programa vai continuar sempre mostrando a verdade do jeito que ela é. Doa a quem doer. Falou, gente? Mais uma vez obrigado, Rominho. Faça suas considerações finais, por favor. Obrigado, Cezinha, por essa grande oportunidade. Desejar sempre sucesso aí ao seu programa, toda a sua equipe que faz aí com excelência aí o jornalismo da nossa cidade. Obrigado. Obrigado a você, Rominho. Gabriel. Cezinha, toda a sua equipe, muito obrigado por essa oportunidade da gente estar falando um pouquinho do nosso trabalho, né, levando aí a toda a população friburguense e dar aquele recado para a nossa população. Não é só essa votação, a população deve sempre fiscalizar aqui todas as votações, projetos, não só esse polêmico, mas todos, para ver a votação de cada representante da população. E quando chegar as eleições, a população faz a sua avaliação daqueles que melhor representaram e
e faz essa fiscalização de fato aí nas eleições. Obrigado, tá, Cezinha? Obrigado, programa em ação, visitando mais uma vez a Câmara Municipal e também, mais uma vez, deixando os microfones abertos para os vereadores que votaram a favor do auxílio picanha. Se quiserem se manifestar e justificar o seu voto, os microfones estão abertos para vocês. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Amigos, mais uma vez estamos visitando o nosso parceiro RB Materiais de Construção, que tem um show de ofertas para seus clientes e amigos. E para falar desse show de ofertas, minha amiga Priscila. Priscila, é com você. Mais uma vez nós estamos aqui firmando a nossa parceria com o Cezinha, com o programa dele, apresentando para vocês desse mês esse armário, esse gabinete Siena, que ele vai com espelhinho, pia e armário por apenas R$ 195,00, gente. E temos aí uma variação de cores que seria no branco e com essa faixinha aqui preto. É um armário que tem um espaço bacana, bem legal para quem está aí montando um apartamento para alugar. É um custo-benefício bem legal. Beleza, temos mais promoções. Estou vendo aqui aquilo ali é um gabinete. Temos também o gabinete de cozinha com 1,20 m. Ele é um armário espaçoso, saindo por apenas R$ 389,00 para pagamento à vista. Aceita cartão também, Priscila? Nós aceitamos cartões, dividimos em até 6 vezes e aceitamos o Pix também como forma de pagamento. Priscila, temos também promoção de massas? Temos, gente. A nossa massa PVA, 21 quilos de massa, saindo por apenas R$ 28,90. Gente, é um preço imperdível. Priscila, temos também promoção de vasos? Temos. Para você que está reformando seu banheiro, nós temos uma promoção imbatível no mercado, pessoal. O nosso vaso acoplado na cor branco da Lorenzetti, para quem não conhece, é uma marca bastante conceituada no mercado, saindo por apenas R$ 389,00, gente. Então é um preço assim que você não vai encontrar. Lembrando que esse preço é para pagamento à vista. Preste atenção nessa promoção, Priscila. Fala pra gente. Gente, agora a nossa promoção irresistível na loja são os nossos pisos, todos eles saindo por R$ 19,90 metro quadrado. Você não vai encontrar no mercado um preço tão especial assim. São pisos de classificação A, não tem defeito, não é ponta de estoque, é promoção, gente. Lembrando que é para pagamento à vista. Você não encontra na cidade, eu garanto. Bem, gente, fechando agora esse show de ofertas do RB Materiais de Construção, a Priscila vai passar os contatos da loja. Nosso telefone para contato é o 2521-1849. Esse telefone também funciona como WhatsApp, então você pode estar fazendo ligação pelo WhatsApp ou mandando uma mensagem que nós retornaremos logo para fazer o seu orçamento, para atender o seu pedido. Então corre para RB que a gente entrega aí na sua casa. Vem para cá, gente. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito,
ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. No ar, Momento Saúde, com o Dr. Renato Abirramia. Minha saudação a todas e a todos que nos assistem. Nós estamos em pleno inverno e eu vejo muitas exacerbações de asma, inclusive muitas idas às emergências. Eu fico pensando, a asma, com os recursos que nós temos atualmente, com a GINA, que é um organismo internacional que anualmente, e até pela internet o tempo todo, né, mostra as diretrizes, as modificações, os avanços em relação à asma, e nós temos um armamentário, nós temos um arsenal de medicamentos capazes, desde a asma tipo 1, que é a mais leve. Às vezes eu não gosto desse termo de asma leve não, porque mesmo do tipo 1 pode ter exacerbação grave e até morte. Então o termo asma leve eu não gosto de usar e os autores aconselham a não usar. Tem etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, que é a mais grave. 4 e 5 são as mais graves. Mas em todas elas nós temos tratamento que impede a eclosão de crises, impede as idas às emergências pelas madrugadas. As crianças, por exemplo, a ansiedade dos pais, tem que levar uma criança com falta de ar, uma crise de madrugada. Isso tudo pode ser evitado. E eu não sei se no programa de hoje só, talvez eu precise fazer a complementação em outros programas. Eu já falei muito aqui sobre asma, já mostrei como se usa os dispositivos, mas sempre é bom repetir. Aliás, esses dispositivos aqui, esses dois são os principais, mas tem uma opção, e cada um tem uma técnica. Mas a técnica, tem uma técnica que eu já vou passar agora, aproveitando, nós estamos nessa época, cheio de crise de asma, e todo médico tem que ensinar o paciente. Tem um estudo lá da UF, da Faculdade de Medicina da UF, que com todo aprendizado, com todo o treinamento das pessoas que se tratam lá, que eles têm um serviço de asma muito bem organizado, 60% no retorno estão cometendo erros. E quando fora de lá, mais de 80%. Então, cada dispositivo tem uma maneira de fazer, mas eu já vou adiantar, o spray, que é o principal, inclusive tem na farmácia popular o salbutamol, que é o Aerolim, gratuitamente, que nunca, e eu quero acentuar aqui, nunca pode usar o Aerolim isoladamente, sem o corticóide inalado, que também tem na farmácia popular, Clenil, a beclometasona, primeiro corticóide inalado, de 1972, que foi até lá na Inglaterra. As técnicas, apesar da variabilidade dos dispositivos, todos, a pessoa tem que, primeiro, quando é spray, quando é pó não precisa, mas o spray tem que agitar. Agitou, bota o ar todo para fora, expulsa o ar do pulmão. Imediatamente coloca na boca e procura sincronizar, fazer ao mesmo tempo a saída do fluxo com a inspiração. Apertei, primeiro
Aí, conta 1, 2, 3, 4, 5, não assim, não falando porque aí não dá, né? E lava a boca. Cospe. Se tiver outra aplicação, meio minuto depois, fazendo a mesma coisa. Agora eu vou depois, no próximo programa, mostrar de novo essas técnicas, quando as pessoas não conseguem fazer isso também, o que tem que ser feito, o uso dos dispositivos em pó, que são diferentes, que servem para arma, servem para DPOC, então isso é muito importante. O que eu quero dizer hoje é que a gente ficam perguntando, asma ou bronquite? O paciente chega aqui, eu pergunto, você já teve asma? Não, doutor, nunca tive asma não, eu tive a bronquite. Bronquite e asma são sinônimos. Bronquite é um processo inflamatório dos brônquios. E na década de 70 do século passado, descobriu-se a nova fisiopatogenia da asma, que a asma é um processo inflamatório crônico. Os pesquisadores ingleses, tiveram a coragem de pegar os pacientes na fase assintomática, sem sintomas, quando eles estão bem, não estão sentindo nada, não tem falta de ar, não tem chiado, não tem nada, e fizeram broncoscopia com biópsia brônquica e todos mostraram processo inflamatório crônico, perene, persistente. Então, o asma, pela até definição, é um processo inflamatório persistente. Tem as remissões, tem as exacerbações, tem períodos que as pessoas não sentem nada e, inclusive, se reflete nas provas funcionais, inclusive aquele exame mais simples que é a espirometria, que é necessário para que seja aprovada a medicação pelo SUS, que é fornecida, a medicação que eu falo é o formoterol mais a budesonida, porque na farmácia popular você não tem, embora a GINA, essa entidade internacional, recomende desde a etapa 1 o uso dessa combinação. Quando as pessoas não têm condição financeira, a gente pede para uma espirometria. Se a espirometria estiver normal, mesmo que o cara tenha tido uma crise forte, eles negam. E a variabilidade está na definição da GINA de 2025, quer dizer, foi agora, no ano passado. Variabilidade, quer dizer, pode até zerar os sintomas, espirometria normal, não se consegue um remédio, que isso é um erro que tem que ser corrigido. Quais são os sintomas de asma? Os principais chiado, falta de ar, tosse, opressão, uma pressão no peito, são os 4 principais sintomas de asma. Tem tipos de asma diferentes, são fenótipos diferentes e endótipos diferentes, mas eu não vou entrar em detalhes porque isso é uma questão muito técnica. Eu estou falando com o povo principalmente leigo, então eu quero falar para os médicos também, porque eu vou falar sobre emergência na asma, tanto na criança quanto no adulto, porque os erros cometidos são inúmeros. Se não ensinar o paciente a usar o dispositivo, o remédio não vai fazer efeito, não vai adiantar. Às vezes as pessoas vêm aqui, ou vão lá no ambulatório BN16, e até aproveitar aqui uma publicidade do ambulatório BN16, onde todo mundo é voluntário, ninguém ganha nada, todos são voluntários. Eu trabalho lá há cerca de 20 anos, antes eu trabalhava no ambulatório lá do Catacione, antes desses 20 anos, e a gente lá consegue tratar praticamente todos os pacientes com asma, mesmo aqueles de asma grave que precisam de imunobiológico. A maior parte dos pacientes que eu tenho de asma grave e uso biológico, eu poderia dizer que 80% são de lá. Lógico que tem que judicializar,
para conseguir os medicamentos que são caros. Mas os resultados são fundamentais, são extraordinários. As pessoas podem ter até remissão da asma, mas aquilo é um complemento. Tem que manter a medicação e aquilo é um acréscimo. Às vezes as pessoas ficam tão bem que querem parar com os outros medicamentos que já estavam usando antes do início do imunobiológico. Houve aí um período muito ruim, esses que eu falei muito aqui, 8 meses sem medicação de imunobiológico, uma falta que eu não sei, que eu não acho que eu não consigo entender como se deixa o paciente dependente daquele medicamento, que pode surgir uma crise, uma exacerbação grave e pode levar à morte. No Brasil hoje, é uma morte em cada 5 horas de asma ainda, que é um absurdo, não é absurdo. A prevalência da asma na população adulta é de 10% da população adulta. É lógico, 70% são dos STEPs, quer dizer, dos tipos 1 e 2, que são os mais leves. Eu estou falando leve, mas com aquela ressalva. Sempre se preocupar que os casos leves, por isso que essa terminologia eu não gosto de usar, pode evoluir mal. E eu tenho que respeitar a exacerbação, porque é um evento grave da asma. E existem formas de evitar. A principal é o tratamento. Tratamento conduzido. Nós temos 4.000 pneumologistas no Brasil, então não é um pneumologista que vai tratar da maior parte das asmas. Quem vai tratar vai ser a rede básica de saúde, né? Por isso é que é preciso que os colegas que trabalham nessas situações, eles também procurem se conhecer melhor a asma, saber tratar, saber que a maioria dos pacientes fazem errado os dispositivos, tanto o em pó quanto o em spray, ou quando ainda existe Inevo, que nós vamos mostrar nos próximos dias. Não se pode, e eu vejo receitas do pronto-socorro com aerolim isolado. Isso é um absurdo. Não, desde 2019, a GINA, a Global Iniciativa para a Asma, sugere o não uso, contraindica totalmente o uso do aerolim isolado sem o corticoide adicionado. Por quê? Aumenta a exacerbação, aumenta as exacerbações graves e as hospitalizações, idas para a UTI, intubações e mortes. Então, não pode usar o aerolim isolado. É gratuito, não pode. E ninguém pode sair do pronto-socorro sem uma receita. Se teve uma crise, foi para o pronto-socorro, tem que sair com uma receita, com recomendações, inclusive por escrito, né? Sempre lembrando que a criança tem que retornar em 48 horas e o adulto em 7 dias, quer dizer, tem que ser encaminhado ou retornar para o pronto-socorro, se não for possível o encaminhamento ao pediatra, ou ao clínico, ou ao médico de família, porque a revisão é fundamental. Eu estou batendo nessa tecla muito, porque se o adulto é 10%, a prevalência de asma, na criança, tem um estudo que foi feito no Brasil há alguns anos, que mostrou que foi feito em vários centros. Chegou à conclusão que 20% das crianças têm asma. Depois teve um estudo do ano passado que eram 23%. Depois essas asmas desaparecem e fica a média de 10%, sendo que 70% do tipo 1, 2 são os mais leves, e tem um percentual de 20% dos tipos 3, agora o 4 também, e o 5, que é a mais grave,
está entre 5% e 10%. Eu acho que é menos de 5%. Pelo que eu vejo aí no dia a dia, mas evidentemente os estudos indicam 5% a 10%. E esses pacientes têm que ser encaminhados obrigatoriamente ao pneumologista, e eu me coloco à disposição lá no ambulatório Bento 16, para que, desde que tenha um encaminhamento, né, a gente atende o paciente com qualquer tipo de asma. Vamos classificar o paciente, vamos ver qual é o fenótipo do paciente. Os exames que precisam não são exames muito difíceis de conseguir. É o hemograma completo para ver os eosinófilos, é o IgE total, o IgE específico para alérgenos, aí ver, dependendo do ambiente, qual é o IgE específico, se é mofo, se é epitélio de cão, de gato, etc. Isso é fácil fazer, a gente consegue fazer, quando for preciso, e raramente é, uma radiografia ou uma tomografia, só nos casos muito graves. E o tratamento feito corretamente, como eu vou falar na próxima semana, resolve a maior parte dos casos, evita que a asma não controlada tem que ser internada e tem que ir, às vezes, até para a UTI, desde que o tratamento seja bem feito, corretamente, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, que são idênticas à da GINA, Global Iniciativa para a Asma. Vamos tratar, vamos cuidar dos nossos asmáticos, vamos evitar idas aos pronto-socorros e vamos saber utilizar os dispositivos corretamente para que se reduza de uma forma acentuada os malefícios que são causados pela asma. Muito obrigado e até a próxima semana. No ar, Momento Saúde, com o Dr. Renato Abihamia.